Damos início, então, à sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região, no dia 13 de outubro de 2016. Primeiramente, eu coloco em votação a ata da sessão anterior. De acordo. Não havendo objeção, declaro aprovada. E vamos passar, então, ao pregão, observada a ordem regimental. Nós vamos ter uma preferência do juiz Eduardo Ferri, que está com alguns processos, e também do juiz Kleber, mas o juiz Kleber acho que tem alguns advogados, né? Do doutor Eduardo tem advogado? Não. Não? Começar por ele? É a sala dele. Tá. Então, começa na sala de 916 do PJE, processos de relatoria do juiz Eduardo Ferri, já estão em tela. Todos já tiveram voto antecipado, não estou vendo nenhuma divergência. Há alguma divergência em algum deles? Então, eu proclamo que todos foram decididos à unanimidade nos termos do voto do relator. 4 ou 32. Agora, na pauta de processos físicos, doutor Eduardo Ferri é relator 24. do 24 ao 32. Do 24 ao 32, com os votos antecipados, tem uma divergência no 28. Confere? Ou tem alguma outra? Não, confere. Só o 22, né? Deixa eu abrir o E-Justo, não abriu o E-Justo. 28, 28, 28. O revisor... Eu só incluí as custas, senhor presidente. De fato, faltou aqui incluir as custas. Eu vou fazer a É adaptação. mais uma observação. é mais uma observação, né? Faço um complemento. Então, o relator acrescenta, né? Faço, coloco na fonte da CLT. Certo. E fica, então, decidido este à unanimidade, com a sugestão acolhida pelo relator, que vai complementar. Você complementa aí também, né? E os demais, nessa série, não havendo divergência, eu proclamo, então, que estão decididos à unanimidade nos termos do voto do relator. E o doutor Eduardo Ferri, se quiser permanecer no debate. Senhor presidente, eu estou de férias, eu vim aqui só para complementar essa pauta. Então, E gostaria de me retirar e vou desejar a todos os senhores presidentes advogados, os senhores magistrados todos, um bom dia de trabalho. tá, boas férias, Obrigado, doutor Eduardo. bom descanso. Obrigado. O duro foi vir de Miami para cá, né? Só para estar de Agora sim, na sessão, né? veio de Miami para a sessão e vai voltar agora. Diz que o Faustão vem, né? O Faustão vem toda semana para gravação e volta. Também ele pode, né? O máximo que a gente vai é até Contagem e volta. Vai e volta, né? Eu não sei como é que a Globo Aguenta aquilo. mantém o Faustão até hoje. Ele vai tirar o Jô Soares e o Faustão Eu continua. não assisto aqui, eu não assisto, eu nunca assisti. Deve dar, Mas você sabe, Fernando, eu nunca assisti. Eu deve vou. dar audiência. né? Eu acho que, É igual o Silvio Santos. aliás, eu acho que a programação da... Silvio Santos é pior, né? Mas a programação de TV aberta é terrível. Quando eu entro em canal aberto, eu entro aqui na Rede Brasil. Ele é mais Aqueles risonho, programas né? sutil, bom pra caramba, né? Mais animador. Preferência agora, então, qual que será? Agora a pauta física, processo 11 da pauta, número 1887/2014. Relator, Dr. Paulo Roberto, revisora, doutora Sabrina. Inscrito advogado Bruno Sobreira de Oliveira. 11 da pauta. 11 da pauta. Presidente, pode ver a conclusão para mim, professor Zé? Tá certo. O advogado fala por quem? Pela empresa recorrente, excelência. Tá. O relator pediu que ele está ainda Oi? baixando ali na tela. E eu vou ler a conclusão dele, que é conhecendo e negando provimento. E com a palavra para sustentação. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa quem cumprimenta os demais componentes da egrégia turma, senhores serventuários, colegas advogados, estudantes presentes, bom dia.
Esse processo. Excelência, peço vênia para discordar do ilustre posicionamento do relator. No que diz respeito à média de comissões auferidas aí, eis que não pode concordar a empresa recorrente com a pena de confissão que foi aplicada em decorrência da inexistência de apresentação de documento determinado pelo ilustre juiz sentenciante. Eis que, em que pese a empresa não ter, de fato, apresentado o documento denominado Caderno de Controles de Vendas Diárias realizadas pelo autor, a empresa apresentou, em tempo hábil, o documento denominado Relatório Diário de Venda, e que, de fato, comprovava efetivamente as vendas realizadas pelo recorrido, pelo autor, em relação às atividades exercidas pelo mesmo. Lado outro, conforme se observa dos depoimentos prestados, depoimentos esses transcritos no recurso ordinário interposto, os quais, inclusive, eu peço vênia para mencioná-los em tribuna, restou efetivamente comprovado que as comissões eram devidamente pagas a contento. E isso se torna muito claro, se apresenta muito claro, através dos depoimentos prestados pelas testemunhas, o senhor Wellington, a senhora Michele e o senhor Dalton. O senhor Wellington menciona o seguinte, abre aspas, que as comissões eram pagas corretamente, de acordo com os valores repassados pela empresa. A testemunha, a senhora Michele, afirma que além dos R$ 150, recebia também as comissões todos os meses, corretamente. E até mesmo a testemunha Dalton Soares afirma categoricamente que foi ajustado com o depoente o pagamento de salário mais comissão e que recebe ou recebia o salário mais comissão de R$ 3.000 a R$ 3.500 por mês. Lá do outro, excelências, o que se denota dos documentos colacionados, o próprio extrato de comissão juntado pelo obreiro junto à sua exordial afirma ou demonstra categoricamente que a média de comissões não era aquela auferida pelo mesmo e aquela noticiada na peça de ingresso. Motivo pelo qual pede vênia esse procurador para discordar do posicionamento do ilustre relator e reformar a sentença para afastar a condenação nesse sentido. Em relação à questão do salário base, as testemunhas também foram uníssonas em afirmar que foi ajustada uma ajuda de custo no valor de R$ 150, mais as comissões. Desta feita, não há que se falar também em qualquer irregularidade acerca do salário base, fixado entre autor e empresa recorrente. Pois bem, em relação às horas extras e a questão dos treinamentos, hora que terminar, verifica-se que o ilustre magistrado sentenciante decidiu, por bem, afastar a prestabilidade dos cartões de ponto, os invalidando, o que também pede vênia à empresa recorrente para discordar. Eis que a prova oral também é bem convincente no sentido de que as horas extras foram pagas ou compensadas, né? E que a jornada fora registrada corretamente, como mencionado aí pela testemunha, o senhor Dalton Soares Bragança. Nota-se que o ilustre magistrado sentenciante afirmou na sua respeitável sentença, abre aspas, a prova oral restou dividida, uma vez que a testemunha operária declarou que participava de treinamentos de 3 a 4 vezes por mês, de 8 às 12 horas, de 8 ao meio-dia, dos quais também participava o autor. Enquanto a testemunha empresária afirmou que participava de treinamento e, quando isso acontecia, iniciava a jornada mais cedo, no horário de início do treinamento e, consequentemente, deixava o trabalho mais cedo. Ora, excelência, se a prova se mostrou dividida,
até mesmo em busca de uma verdade real ou de um sopesamento de provas nesse sentido, não é crível admitir que tenha validade tão somente o depoimento prestado pelas testemunhas ouvidas a rogo do autor, né? Até porque não há que se falar em qualquer vício da testemunha ouvida a rogo da recorrente, motivo pelo qual pede à empresa recorrente seja dado provimento para afastar a condenação no sentido de ter deferido as horas extras pretendidas pelo obreiro, hora recorrido, até mesmo sob pena de violação ao artigo 139, inciso 1º, do novo Código de Processo Civil, né, por evidente tratamento desigual entre as partes. Ora, se não tem vício e se há uma divisão entre os depoimentos, se há um mínimo, um resquício de igualdade entre os depoimentos prestados, é evidente que não há que se falar em afastar a veracidade de um depoimento prestado, né? Mediante essas considerações, a empresa recorrente novamente pede vênia para discordar do ilustre posicionamento do relator e pede para que seja dado provimento ao presente apelo recursal. É o que se pede. Obrigado. Presidente. Relator. Presidente, pela ordem. Em respeito ao que foi dito da tribuna, de forma sintética, e aqui eu fiquei bem ligado no que o advogado sustenta, e eu faço cor aqui com o juiz do primeiro grau, e faço acrescentar no voto o seguinte: embora o tópico do voto venha como diferença de comissões, mas a questão é outra, não é bem essa não. Então a empresa sustenta, né, que a própria prova oral acostada na instrução do feito comprovou o pagamento correto das comissões quanto ao salário base e as testemunhas ouvidas das partes confirmaram a correção. Mas não é verdade, e aí eu digo no voto, que a ré atendeu a determinação judicial de juntar de documento. O que o juiz estabeleceu, e aí eu estou dizendo que está dito no voto, foi que ela apresentasse o caderno de controle de vendas diárias. O que foi trazido aos autos foram planilhas intituladas Relatório Diário de Vendas, folhas 86/99, que, conforme a análise do juízo, não serve para substituir a prova documental determinada, visto que repleta de dados aleatórios e falta de respaldo em qualquer documento legal. Quanto às declarações do preposto, elas equivalem sim à confissão diante da ausência de juntados documentos inidôneos. Ao afirmar que não sabe dizer quanto o autor vendia por mês, deixou a defesa desamparada. Correto, no meu entender, o juiz em atribuir ao seu depoimento o caráter de confissão na forma da lei. Destaque-se aí que o juiz não ignorou os depoimentos que diziam que as comissões eram corretamente pagas. Ao contrário, tanto os acolheu os que não há determinação de pagamento de diferenças de comissões não pagas. É necessário compreender que a condenação em diferença não se deve à falta de pagamento ou incorreção quanto ao valor das comissões propriamente ditas, mas sim em razão do critério utilizado para lançamento dela nos recibos de pagamento de salários, ou seja, pagaram-se todas as comissões, mas ao discriminar as parcelas pagas nos recibos de salário, o correto valor das comissões foi ilegalmente distribuído entre outras rubricas. Então, a meu ver, está correta a sentença que determinou o pagamento destas outras rubricas que foram negadas ao obreiro, pois substituídas por parte dos valores das comissões. Logo, a prova oral ampara a condenação ao pagamento do salário base, repouso de semana remunerada, adicional noturno e regularmente quitados. Nesse sentido, eu estou negando respeitosamente ao que foi dito da tribuna. E quanto às horas extras, presidente, aí a prova oral, ela a despeito do que foi dito, né, de divisão da prova, mas aqui o próprio reclamante se desincumbiu no que toca ao intervalo entre a jornada, ficou comprovado que iniciava às 16, terminar às 23, o que implica, né, no excesso das 44 horas estabelecidas em lei. Então, de forma sintética e de forma respeitosa, eu estou mantendo o meu voto. Eu não sei se a juíza Sabrina quer antecipar seu voto, mas eu vou pedir vista desse processo para a próxima sessão. E... Vou aguardar. Vai aguardar? Vou. Eu tenho aqui algumas coisas para analisar nesse processo, porque, por exemplo,
o preposto não saber o valor das vendas ou o valor das comissões do reclamante, eu não considero isso confissão. Isso é uma coisa humanamente impossível se exigir de que a pessoa tenha esse conhecimento. Segundo lugar, manda juntar um documento que o reclamante chamou de caderno, e aí ela junta um mapa de vendas diárias, e aí o juiz fala que esse não é válido porque não é o caderno. Mas aonde está prevista a obrigatoriedade de existir esse caderno? Ela trouxe um demonstrativo de vendas, então eu quero dar uma analisada melhor para ver se há também aqui uma dúvida, né, quanto ao pagamento correto dessas comissões. Aí já é outra questão, né, se for que há uma alegação de que foram distribuídas sobre outras rubricas. Então, isso aí eu quero dar uma analisada melhor. E ficamos, então, viu, doutor, adiado para a próxima sessão. Ok, excelência. Tá? Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Depois você manda para mim? Tá. Depois que você Manda. você manda para mim? Para quinta que vem, então, tá, doutor? Já fica automaticamente. E já está feita a sustentação oral e o voto do relator. Aí apenas vamos debater e decidir. Pode ser diferente do voto do relator, pode ser prevalecer no voto do relator, mas aí nós vamos debater na sessão. Já agradeço imensamente. Muito obrigado. Bom trabalho. Pauta física, 44 da pauta, processo 1255-2014. Relator, Dr. Kleber. Revisor, Dr. Fernando. Inscrita, advogada Marissa Paula Santos de Almeida. 44 da pauta física. Doutor juiz Kleber, pode... Conheço o recurso, dou-lhe provimento parcial para deferir o pagamento de diferenças salariais por equiparação, inclusive perante o senhor Antônio Genuíno Quadros de Freitas, com exclusão das parcelas de cunho personalíssimo e respeitado o postulado da irredutibilidade salarial em sua aferição, atendidos os demais parâmetros fixados na origem para o cômputo das verbas e reflexos, mantido o valor arbitrado à condenação, posto que ainda é compatível. Doutora, fala por quem? Citibank, pelo reclamado. Tá, com a palavra. Cumprimento ao senhor presidente, no qual representa os demais presentes na mesa, os colegas advogados. A respeitável sentença é explícita e muito bem fundamentada ao admitir que o recorrente, de maneira regular, possuía contrato de estágio válido. A própria reclamante, em seu depoimento, ela confessa que fazia relatórios para a faculdade, que assinou contrato de estágio. Ademais, importa esclarecer que, enquanto estagiário, o reclamante realizava atendimentos aos clientes, dava suporte aos gerentes e não vendia nenhum produto. Restou comprovada a validade do contrato de estágio, devendo a respeitável sentença ser reformada para que seja declarada a improcedência ao pedido de nulidade do contrato de estágio. Data vênia não é bancário aquele que não trabalha na atividade fim do banco, não manuseia valores e não exerce atribuição inerente à atividade bancária. Imperiosa a reforma da respeitável sentença, não havendo como falar em deferir os demais pedidos decorrentes do reconhecimento de vínculo empregatício. Com relação à equiparação, os paradigmas, o reclamado juntou documentos dos paradigmas, em que é possível observar que o recorrido e o paradigma não tinham os mesmos rendimentos e a mesma perfeição técnica, não havendo, portanto, identidade funcional a configurar o pedido de isonomia feito na inicial, sendo que os paradigmas tinham maior experiência na função de gerente, bem como jamais laboraram na mesma agência, não tendo como ser mantida a respeitável sentença. Os clientes eram clientes diferenciados, com valores os valores que eles colocavam à disposição do banco eram muito maiores, o target de clientes eram diferenciados. Dessa forma, merece reparo a sentença nos pontos acima elencados. Assim, requer reforma nesses pontos. Tá certo. Eu devolvo a palavra ao relator
para alguma consideração que julgar necessária, em face da sustentação. É um voto muito longo, são 35 páginas, porque envolve uma série de questões. Vou me ater, né, de forma sintética ao que foi dito na sustentação oral. Todas as testemunhas ouvidas afirmam que a reclamante sempre exerceu o cargo de gerente, inclusive fazendo venda de produtos. Então, o contrato de estágio não subsiste por conta dessa particularidade. Formalmente ela era estagiária, mas na realidade exercia a função de gerência. É uma questão de prova e sob minha ótica, a decisão de primeira instância nesse aspecto não merece reparos. Com relação à equiparação salarial, a decisão merece sim alguns reparos, porque a prova oral indicou que havia identidade de função, né, e não se apresenta aqui nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à equiparação salarial. Por isso, o provimento parcial do recurso da autora no que diz respeito à equiparação salarial e a manutenção da decisão no que comporta ao reconhecimento da relação de emprego no período supostamente de estágio acadêmico. É minha proposta e fica mantida, senhor presidente. Realmente, essa questão, eu como revisor, entendo que duas objeções. Em primeiro lugar, a questão da formalização do estágio, do contrato de estágio, eu já não tenho certeza se ele formalmente está regular, porque Centro de Integração Empresa-Escola causa-me um pouco de dúvida se isso é um estabelecimento de ensino ou se isso não é um estabelecimento de ensino. Eu acho que o estágio intermediário não pode existir. O polo tripartite é o estagiário, o concedente do estágio e o estabelecimento de ensino, né? Esse negócio de centro, costuma ter aí, às vezes, uns outros também que entram como tipo intermediário, não há isso. Então, formalmente, já tem essa dúvida. Ainda que não tivesse, ainda que fosse formalmente válido, nós temos aqui o princípio da primazia da realidade, né? O que está visto aqui, pela prova dos autos, é que, na realidade, ela exercia função própria de empregado do banco, de bancário, e, portanto, ela não pode ser considerada uma estagiária validamente colocada nessa espécie de prestação, que é prestação de trabalho em termos, porque ela é também um complemento do aprendizado. Então, tem que ser função supervisionada e que tenha pertinência com o curso de formação regular a que o estagiário esteja frequentando um estabelecimento de ensino regular. Então, realmente, acho que a sentença está correta, o relator está correto. Nos demais pontos também eu não vou tecer aqui maiores considerações, porque o voto realmente é longo e aí vem as outras questões, jornada e tal. E, em suma, eu estou acompanhando o relator. Terceiro votante aqui. Sou eu também de acordo. Também o juiz Vitor Salino está de acordo, então assim se decide a unanimidade conforme o voto do relator. Obrigada, excelência. 65 da pauta, processo número 1124/2014. Relator, Dr. Vitor, revisor, Dr. Paulo, inscrito advogado Luiz Cláudio Borges. 65 da pauta. Então, 65. O advogado já está a postos. Quando puder, o relator pode ler a conclusão. Ok, excelência. A nossa conclusão, senhor presidente, é no sentido de conhecer dos recursos ordinários interpostos pela primeira reclamada e pelo reclamante. Rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento suscitado pela primeira reclamada e, no mérito, negar provimento ao seu recurso e dar provimento parcial ao recurso do reclamante para
acrescer a condenação ao pagamento dos lucros cessantes, correspondente ao valor da remuneração mensal, acrescida dos consectários. Fixar o marco inicial da pensão mensal a partir da cessação do benefício previdenciário. E ainda deferir o pagamento das despesas médicas comprovadas e que vierem a ser demonstradas durante todo o período necessário ao controle e à contenção dos avanços da enfermidade, inclusive nos tratamentos psiquiátricos. As verbas deferidas têm natureza indenizatória e as custas a cargo da primeira reclamada estão arbitradas. É como voto. Doutor, fala pela primeira reclamada ou pelo reclamante? Pela fertilizante seringe. Tá, primeira reclamada. Pode fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais julgadores, demais desembargadores aqui presentes, os colegas, estudantes de direito aqui. Excelência, eu gostaria de abordar, primeiramente, as duas preliminares que nós apresentamos no recurso. E as duas preliminares têm como fundamento o artigo 5º, inciso 35 e 55 da Constituição Federal, no que diz respeito à negativa da prestação da tutela jurisdicional e também no que diz respeito ao cerceamento de defesa e ao contraditório. A primeira preliminar está alicerçada na ausência ou no indeferimento de oitiva das testemunhas da reclamada, quando nós requeremos que fosse ouvida as testemunhas da reclamada e então, juíza presidente daquela audiência entendeu por bem que não deveria ser feita a prova, porque a prova era meramente técnica. Mas a questão ali, excelência, não era discutir a questão técnica do processo, porque existia perícia, e a perícia também é objeto de discussão em preliminar aqui, mas era sim trazer fatos que a própria perícia técnica não conseguiria alcançar, até mesmo porque até então ninguém tinha sido ouvido no processo naquele momento. Então, a oitiva das testemunhas requerida pela reclamada era de fundamental importância para a formação plena da convicção da magistrada naquela ocasião e o seu indeferimento, notadamente, ele cerceia o direito de defesa e também nega aí a prestação da tutela jurisdicional à reclamada. A segunda preliminar está ligada ao pedido, também indeferido, de uma terceira perícia. Por que a reclamada faz, então, o pedido da terceira perícia? Porque na primeira perícia realizada nestes autos, o perito, então, nomeado pela vara do trabalho, pelo juiz daquela vara, ele entendeu que não havia nexo causal entre o acidente e a patologia que é a detectada no reclamante, que é a esquizofrenia. E já na segunda perícia, o perito entendeu que havia nexo causal, porque a esquizofrenia teria sido provocada pelo traumatismo craniano sofrido pelo reclamante. Aí eu chamo a atenção de vossas excelências, porque não existe nos autos nenhum elemento, excelências, que comprova que houve traumatismo craniano. Até mesmo os documentos trazidos, apontados no processo, seja pelo reclamante ou pela reclamada, fala que o reclamante ele sofreu sim um acidente do trabalho e que, por ocasião daquele acidente do trabalho, ele teve uma lesão na coluna e na mão. Não fala que ele teve lesão no crânio, tanto que em menos de 15 dias, ele retornou ao trabalho e permaneceu trabalhando por mais de 7 meses, quando foi detectada, então, uma nova patologia que não tinha nenhuma ligação com o acidente do trabalho dele. Assim concluiu o perito e todos os documentos existentes no processo. O pedido de uma terceira perícia é justamente para sacramentar, excelência, inclusive o pedido nosso era que, nós fizemos vários pedidos nesse sentido, que esse terceiro perito fosse um especialista na área. Porque até então os dois peritos que analisaram o processo, um dizendo que houve nexo, outro dizendo que não, e aí gera uma dúvida no ar, não são especialistas na patologia identificada nos autos. Então,
entende a reclamada que a existência, que a negativa de uma terceira perícia, até mesmo para formar, em busca da verdade real, ele vai negar e nega a prestação da tutela jurisdicional e certamente também está cerceando o direito de defesa da reclamada, porque nós estamos diante de um processo em que aqui se busca, né, a verdade real. Essas são as duas preliminares que nós pedimos que sejam acatadas para declarar a nulidade do processo e retorno na comarca de origem para a realização de nova perícia e ouvir as testemunhas que foram indeferidas. Com relação ao mérito, três questões pontuais, Excelência. Com relação à pensão mensal vitalícia, a juíza, então, fixou a pensão mensal vitalícia em um salário, no caso, o valor 100% da remuneração do reclamante, sendo que, na perícia, o perito, se for mantida essa perícia, ele constatou que a incapacidade era de 75%. Ora, se a incapacidade era de 75%, por que, então, fixar a pensão mensal vitalícia em 100% da remuneração do reclamante? Neste ponto, a reclamada também pede provimento para que seja reformada a sentença. Também é importante salientar, no que diz respeito aos danos morais, a juíza de primeira instância, ela arbitrou os valores dos danos morais em R$80 mil, sendo que o pedido, o limite estabelecido pelo reclamante na sua petição inicial era de R$70 mil. Nesse sentido, entende a reclamada que há aí um deferimento, uma decisão ultra petita que deve ser sanada, que por isso deve ser reformada a sentença nesse tópico. E, por fim, finalizando, Excelências, com relação aos honorários periciais, a juíza também condenou a reclamada a pagar os 2 honorários periciais, da perícia em que ele foi vitorioso e da perícia em que ele sucumbiu. Entendeu a juíza que a perícia, no caso, como houve reconhecimento do nexo causal, ele deveria arcar com o pagamento dos 2 peritos. Discorda a reclamada nesse sentido, porque se acima tiver as 2 perícias, a primeira perícia, a reclamada, ela não foi sucumbente porque afastou totalmente o nexo causal. Então, entende a reclamada que ela não deve ser condenada a pagar os honorários periciais da primeira perícia. Com isso, Excelência, eu encerro pedindo vênia ao ilustre relator para clamar a Vossas Excelências a reforma do julgado nesses pontos. Antes de devolver a palavra ao relator, para as suas considerações, eu quero registrar a presença de estudantes da Escola Superior Dom Helder Câmara, onde eu leciono, e é com muita honra que eu recebo aqui as alunas Nicole, Maria Franco e Natália de Souza Ribeiro, do 10º período, e também os estudantes da Faculdade da Universo, do curso de Direito da Universo, e da Novos Horizontes também, alunos aqui presentes. Parabenizando-os e colocando-nos à disposição para algum esclarecimento que se tornar necessário ao final da sessão. Relator, então, pode fazer suas considerações em face da sustentação. Sim, senhor presidente, nós estamos mantendo o voto. A alegação de nulidade, na nossa forma de ver, não se subsiste, porque o quanto requerido na assentada era a oitiva do curador do autor, quanto uma análise comportamental do reclamante antes e depois do evento. Se nem com a prova técnica a parte se convence, quanto mais com a opinião de um leigo, né? Milita em desproveito da arguição. Quanto à questão central, o trabalhador ficou com sequela permanente e o laudo é nesse sentido. Ficarmos alongando a prestação jurisdicional para mais um terceiro laudo, fica pouco razoável, fica com a ideia de que se quer eternizar a demanda simplesmente porque é contrário ao interesse da parte. O laudo atende plenamente o seu objetivo e está sendo
validado pelo juízo de origem e confirmado por esta Corte. Por fim, temos o valor apontado ou arbitrado para a reparação do dano. Esse valor está em consonância com a extensão da gravidade do dano, o acidente está materializado, as sequelas físicas e psíquicas idem, a capacidade do empregador foi considerado para efeito de fixação e também aí englobados os consectários inerentes e que foram também deferidos. Por essa razão, eu estou mantendo o voto. Revisor? Ô, presidente, eu estou de acordo também com o relator, só fazendo um pequeno acréscimo, dizendo o seguinte, pelo que foi dito da tribuna. Realmente, nesse caso concreto, em primeiro lugar, o juiz não está obrigatoriamente a determinar uma perícia desempatadora. Houve duas perícias e o que se alega da tribuna foi que havia uma contradição entre os dois laudos. Inclusive, uma manifestação expressa de que o reclamante não teria ocorrido nada com a cabeça do reclamante. Mas acontece que, se observar atentamente a prova documental, inclusive exames médicos e a própria perícia que foi feita, uma das perícias feita por médicos especializados, fala-se inclusive em concussão cerebral. Então, evidentemente que houve sim. Então, pedindo vênia, todas as vênias ao ilustre advogado, cumprimentando pela sustentação oral. Eu também estou no mesmo sentido do relator de indeferir o pseudo-cerceamento de defesa, e quanto ao mérito, acho que tanto o juiz quanto o relator se ouve bem nas fixações que foram demonstradas aqui no plenário. Estou de acordo plenamente. Terceira aqui é a juíza Sabrina, com a palavra. Eu já tinha examinado aqui em voto esse pedido de danos morais, que realmente ele pediu 70 mil na inicial e foi deferido 80 mil. Eu acho que quer deferir, defere, eu acho que merece, tem que deferir mesmo pelo tipo do acidente e tudo mais, pela grave sequela que ele teve. Agora, eu acho que deve limitar ao que ele pediu, a 70 mil, porque pede 70, o juiz de primeira de origem deu 80, mas com base em quê? Eu deferiria os 70 mil conforme o pleiteado. Ele foi bem expresso. Danos morais, 70 mil. Ele atribuiu o valor de 70 mil. Então, eu deferiria os 70 mil. A extensão, viu, doutora Sabrina, tem a ver com a extensão do dano psíquico. Então, temos o dano moral em 70 mil. E o excesso de crédito referente ao dano psíquico, também comprovado, é uma circunstância que está, inclusive, fundamentada no voto. Viu? Eu mantenho a proposta. Então eu fico vencida. Tá, o revisor mantém também, né? Mantém. Vencida parcialmente a terceira votante, que reduziria a indenização Para o pedido. de danos morais ao limite de 70 mil reais, conforme pedido. Conforme pedido. E assim se decide, doutor. Ok, obrigado, excelência. Tenha um bom dia. Próximo. PJE, preferência regimental, sala de 9 e 10, relator Dr. Vitor. O processo 11.114, é o 47 da pauta, inscrito advogado Juscelino Teixeira Barbosa Filho. 47 da pauta. Relator, quando puder, já pode ler a conclusão. 47, né? 47. Que número ele é, o Gilberto? É o 11.114. 114, Porque traço 38. Vamos a ele. É grande. Qual o número dele, Gilberto, por favor?
11.114, 47 da pauta. Nós estamos conhecendo do recurso e negando provimento, confirmando a decisão originária pelos seus próprios fundamentos. Só um minutinho, peraí. Doutor, com a palavra. Senhor presidente, na pessoa de quem a todos saúdo, eu vi o voto negando e confirmando, mas tem um recurso adesivo que eu não... São recursos. Eu notei isso, por isso que eu dei aquela paradinha que eu fiquei. Conhece dos recursos ordinários Interposto pelas partes. interpostos pelas partes. Porque próprios tempestivos e mais procurado. E nega provimento a ambos? Sim. No mérito, nega provimento aos apelos. Exatamente. Como falo pela recorrida e pelo recorrente adesivo, eu gostaria de aguardar a eventual divergência, se possível. Aqui na votação antecipada do PJE não consta. Alguém tem alguma objeção a ser colocada em sessão? Não? Então, assim se decide unanimidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Sessão de 9 horas, relator Dr. Paulo Roberto. Esse é o problema. De quando Processo muda uma sessão pra outra. 11.377. É um processo remanescente, adiado da semana passada. 11.177? 11.377. 377. Inscrito o advogado Fabrício Augusto Reis, pelo sindicato. Deixa eu olhar aqui. Votei em tudo. Agora que foi? 11.377. Eu que pedi vista? Eu acho que vista foi, do Fernando, né, deixa eu ver Fernando? aqui na certidão. Quem é do sindicato, Fernando? Você que pediu vista. Foi. Ele não voltou, né? Por que que ele não tinha voltado? Eu já tinha olhado ele mesmo, por isso que eu fiquei em dúvida aqui. Voltando. Eles não vão para o gabinete, né? Sim, mas por que que não voltou na semana passada? Ele não é da retrasada? É porque o doutor Kleber... Ah, é o doutor Kleber. Tá certo. É porque eu já tinha olhado. Né? A votação na primeira sessão era sua. E aí, por isso que não veio semana passada. Ah, tá. Pulou uma sessão. Apareceu para mim. Tá aqui, quer ver? Eu estou acompanhando o relator. Não consta aqui divergência, não, doutor Kleber, lançada antes. Que eu que pedi vista, né? Ah, tá. Não. Só pediu para... O doutor Kleber já vinha acompanhando o relator, e eu que é. pedi vista e estou acompanhando o relator também. Assim se decide a unanimidade. Excelência, pela ordem, eu poderia só entender melhor, porque quando da sessão passada, salvo engano, o pedido de vista foi com relação à apreciação do recurso do reclamante que pretendia a liberação do depósito bloqueado, que a própria reclamada concordou na liberação. E aí, salvo engano, a turma ficou de analisar essa questão do voto... Tá certo. Agora eu lembrei. Isso. O Ele relator... tinha colocado ao prudente arbítrio do juiz, é isso aí. Colocou por meio do valor bloqueado, cuja codificação individualizada obedecerá. Deferiu o pleito... desculpa, doutor, porque isso alterou a conclusão. O próprio relator alterou a conclusão. E por isso que nós estamos de acordo, que eu estava... Ele está deferindo o pleito liberatório das parcelas em controvérsia, verbas rescisórias dos substituídos, por meio do valor bloqueado, cuja quantificação individualizada obedecerá ao prudente arbítrio das especificações do juiz de primeiro grau. Então, o juiz da execução é que vai ratear, né? Em suma, é isso. Está ótimo. Eu agradeço. Tem razão, porque realmente Não, perdão, eu ficou essa dúvida mesmo. Ele corrigiu, então, e por isso ficou unânime. Tá? Ok. Eu agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia. O ponto em fraude foi esse mesmo. Eu até falei, só esse detalhe. Continuando. Aí tem que constar aqui, do meu lado. O senhor é que é o votante. Eu sei que participou. Do debate. Na mesma sala, o processo 23 da pauta, o 11.216, inscrito o advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim. 23 da pauta. Só para assistir. Tá. Aí você... Relator.
216, só um instantinho, presidente. 216. É. Já abri. Quer dizer, já localizei. Presidente, eu vou à conclusão do voto. Eita. Mas quando o PJ você tem que domar que nem cavalo bravo, rapaz. Presidente, eu estou, no caso, conhecendo o recurso e, no mérito, estou negando provimento. Segundo aqui... Processo a proibir proteção especial de justiça limitada, e Daiana de Amorim Cortes, FL Logística Brasil. Não constou para mim nenhuma divergência, não. Para mim. Segunda votante está de acordo, e eu, como terceiro votante, estou de acordo também, assim se decide unanimidade. Mesma sessão, processo 10.919, 16 da pauta, inscrito o advogado Edson Gutierrez, 16 da pauta. 10.919, né? 16 da pauta. 10.919, 16. Ah, legal, já estou com ele aqui. Doutor Edson já está a posto. De novo, doutor Edson, hein? Que beleza, hein? Presidente, eu estou conhecendo do recurso interposto pela reclamada, ante a sua tempestividade, mas no mérito, doutor Edson, bom dia, negando o provimento. Com a palavra, advogado. Pois não, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, senhor desembargador, senhor procurador, senhor secretário. Senhor presidente, o autor, na sua peça de estreia, ele apresenta a seguinte colocação. Ele pede que seja a ele sobre a estabilidade pré-aposentadoria até completar 34 anos e 6 meses e que a empresa seja condenada também a reconhecer a ilegalidade de sua dispensa e que seja mantido no emprego nas mesmas condições. A decisão da respeitável, o pedido do autor ficou, senhor presidente, pracitada pela douta Vara do Trabalho, pelo douto juiz. Mas aqui, o que se discute, senhor presidente, é a fixação das condições da pré-aposentadoria que o reclamante insiste e pede. E a empresa, por sua vez, senhor presidente, toma a liberdade de lembrar que as condições nas quais o reclamante se finca o seu pedido, elas não estão de acordo com o preceituado nas cláusulas convencionais, que são normas coletivas, senhor presidente, todos nós sabemos, que tratam de condições lícitas e que têm origem, a sua fundamentação, na negociação coletiva sindical, de acordo com os artigos 7 e 8 da Constituição Federal, e que, nesse caso, essas convenções, elas foram aprovadas segundo os artigos 611 e 612 da CLT, ou seja, houve chamamento, houve assembleia, e os associados do sindicato aprovaram as condições ali explicitadas para o caso. O que o autor pretende, senhor presidente, que que não seja, ou que seja mantida o quê? A obrigatoriedade, que não existe, segundo a sentença, obrigatoriedade da comunicação por parte da empresa, o empregado comunicar ao empregador a sua aposentadoria. Vejam, Vossa Excelência, eu não quero tomar muito tempo, porque a empresa sustenta e tem sustentado que as condições formais aprovadas, estabelecidas na cláusula 44ª da Convenção de Coletiva de Trabalho, elas não foram seguidas pelo douto juiz sentenciante, que, ao contrário, ela deu uma interpretação extensiva e alongada daquilo que foi estabelecido. Em síntese, senhor presidente, o autor pretende que a empresa sustenta que um autor formulou o seu pedido por tempo de aposentadoria em 2/12/2015,
sendo o mesmo, inclusive, tendo sido negado primeiramente pela autarquia previdenciária, sob aquela justificativa de que o mesmo não possuía, no momento, o pedido de 33 anos, 7 meses e 15 dias de contribuição, quando necessário seria 34 anos, 6 meses e 10 dias. Então, o que se tem? Ali ficou estabelecido um prazo máximo pelo qual o autor deveria comunicar à empresa o seu pedido de aposentadoria. Pelo autor, no dia, segundo está constante das razões aduzidas no apelo, no dia em que houve assistência sindical, desrespeitando aquele prazo de 18 meses. Mesmo porque, está dito também, e não foi negado, o reclamante não trabalhou somente para a empresa. E essas condições, senhor presidente, de que entende a empresa que o autor não procedeu ou não obedeceu àquelas formalidades adequadas para o deferimento da garantia convencional. Não obedeceu. E isso, salvo melhor juízo, senhor presidente, a sentença desprezou. E ela, com a devida vênia, as convenções coletivas de trabalho, elas não podem ter uma interpretação extensiva. Elas devem estar restritas àquilo que ficou convencionado e ficou aprovado. E então, data máxima vênia, não se pode acolher a pretensão recursal do autor, porque em si, todas aquelas condições, aqueles fundamentos previstos nas cláusulas convencionais, o reclamante, além de não respeitar, adota a vara do trabalho equivocadamente e endossou o seu pedido. Senhor. Mas, por ad absurdo, senhor presidente, ainda que seja mantida a proposta de voto de sua excelência do desembargador relator, que essa pretensão do autor seja convertida na obrigação da reintegração do pagamento e indenização substitutiva. É isso que pede a empresa. A empresa não está pedindo nada demais. O que ela está pedindo é que sejam observadas as condições ali mostradas nas cláusulas convencionais. É o que se espera, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, primeiramente cumprimentando o doutor Edson, né? Até gostei do que o senhor falou aí, como é que felou, né? Bonito, né? Mesócrates, né? Mais ou menos, né? Verdade. Mas, presidente, a questão aqui me parece que respeitosamente, eu vou aqui divergir do ilustre advogado, porque a questão é muito clara, e me parece que o advogado sustentou muito na linha do procedimental. E eu entendo que o juiz fez o correto, sim, presidente, porque a questão é a cláusula 44ª, sim, mas eu destaco aqui o que o juiz, inclusive, destacou, que é a questão do parágrafo 9º, que diz que as empresas se obrigam a solicitar do empregado, no ato de admissão por escrito, os documentos comprobatórios, escritos no parágrafo 1º, que deverá ser apresentado até a data da homologação do sindicato da categoria, garantindo assim o disposto nesta cláusula. E tal previsão normativa existe justamente para que se possa garantir ao empregado o direito à estabilidade pré-aposentadoria. Sem a documentação do INSS, o sindicato homologador não tem como verificar a situação do trabalhador. E se o trabalhador perder o direito à estabilidade pré-aposentadoria por não realizar a comunicação, que é a questão procedimental ao empregador, a obrigação prevista no parágrafo 9º seria inócua. A documentação previdenciária serve justamente para o ente sindical, para que ele possa verificar se o trabalhador tem direito à estabilidade pré-aposentadoria. Então, presidente, a questão aqui é só de interpretação mesmo. Eu vou manter o voto respeitosamente, doutor Edson. Bueno. Senhor me permite? Só uma pequena colocação. De fato. Eu entendo, assim, se não for... Porque é a interpretação da não, cláusula sim, é porque a empresa insiste, o chamado QNIS, que são aquelas condições do segurado junto à Previdência Social, elas são privativas do próprio empregado. Quem deve fornecer essas condições, senhor doutor, mas aí é a interpretação. Mas é um fato, né? É o empregado fornecer para a empresa e ela não fez. Ele está falando que fez na data da homologação, parágrafo 9º. Ele está falando que é um fato de interpretação. Juíza revisora. De fato, o princípio da cláusula fala que compete ao empregado, sim, mas o parágrafo 9º
transfere também às empresas a obrigação de solicitar do empregado. Ele não fez isso, então eu estou acompanhando o voto do eminente relator. Exato. Eu também estou indo por esse parágrafo 9º, estou acompanhando também. E assim se decide a unanimidade. Obrigado, presidente. Número 7 da pauta, processo 10.215. Na mesma sala, né? Na mesma sala. Inscrita advogada Ana Paula Mugler Rodarte, 7 da pauta. Doutor Paulo ainda, né? Dou sorte, hein, Gilberto? Sempre tem que mudar aqui. Quando muda, demora aqui. 7. 6. Doutora vai falar por quem? Pela Alcoa. É recorrida? Ô, presidente, eu vou à conclusão. Eu conheço o recurso interposto pelo reclamante, Ricardo de Castro, ante os pressupostos de admissibilidade, e provendo parcialmente para crescer a condenação, os minutos residuais em mais 20 diários, tempo gasto ao final da jornada, mantidos os reflexos e parâmetros fixados em decisão recorrida. E majora essa condenação para 8.000 com custos processuais, no caso, a cargo da reclamada. Este é o meu voto. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente e demais desembargadores componentes dessa turma. A questão, objeto de resignação recursal, é por demais já debatida e conhecida desta Casa, razão pela qual apenas reafirma as razões que foram expostas nas contrarrazões do recurso ordinário apresentado pela empresa. Notadamente, para que seja reconhecida as provas produzidas nos autos e os acordos coletivos firmados, no sentido de manter a bem lançada decisão de primeiro grau, nada obstante o voto do eminente desembargador relator. Peço seja feita a costumeira justiça. Tá certo. A matéria de fato, presidente, eu estou mantendo o voto e até esclareço o que foi dito da tribuna aqui, que há inclusive depoimento de testemunha da própria reclamada, dando ensejo ao deferimento. A doutora Sabrina? Também estou acompanhando, presidente. Eu também estou acompanhando, prevalece o voto do relator, unanimidade. Obrigada, bom dia. Sessão de 9 e 8, relatora doutora Sabrina. Processo número 10.150, sustentação oral à distância de governador Valadares, inscrito o advogado Samuel Vitor Silva Andrade. É o 2 da pauta. Doutor Samuel. O advogado doutor Samuel está ouvindo? Sim, excelência. Tá, a relatora vai ler a conclusão do voto, em seguida eu passo a palavra à sua sustentação. Doutora Sabrina. Pois não. Conheço do recurso ordinário interposto pela Samarco, pela Conami e conheço do recurso adesivo aviado pelo reclamante. No mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença de origem. Pontos impugnados. Conhece e nega provimento. O senhor ouviu, né, doutor Samuel? Sim, excelência. Tá, com a palavra então para sustentação. Fala por quem? Pela Conami Manutenção Industrial. Tá, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhora relatora, demais ilustres componentes da 7ª turma do egrégio TRT da 3ª região. Cumprimento cordialmente os servidores da Casa e os nobres advogados presentes na sessão. Bom dia a todos. Excelentíssimo desembargador, a pretensão da primeira reclamada é a absolvição de qualquer condenação trabalhista. Diante disso, passo a sustentar o recurso ordinário interposto pela primeira reclamada e combater o adesivo enviado pelo reclamante. Vejamos. Excelências, o recurso adesivo interposto não merece sequer ser conhecido. Nota-se que aquele manejo apresenta fundamentação genérica, distanciando da dialeticidade processual. Doutor. Que torna inviável o exercício contraditório. Doutor, desculpa interromper. É porque o adesivo, ela já está negando provimento. Então, seria melhor, com mais objetividade, que o senhor se concentrasse no recurso da empresa. Perfeitamente, excelência. Do recurso à primeira reclamada.
Pelo que se denota, o juiz primeiro declarou nulo o contrato de trabalho por prazo determinado, deferindo ao obreiro inúmeras parcelas. Entretanto, excelências, conforme efetivamente demonstrado em audiência, o reclamante sabia com precisão do término do seu contrato laboral. Importante ressaltar que o serviço prestado era para atender necessidade transitória, o que justifica a tal contratação. Além disso, infere-se que o depoimento da testemunha que embasou a decisão é nitidamente contraditório. Como um contrato por prazo indeterminado pode ser definido em semanas ou dias? Necessário ressaltar ainda que a assinatura parcial do contrato de trabalho por caneta esferográfica não desnatura sua essência. Nesse tópico, deve ser mantida a sentença, modificada a sentença. Por fim, a primeira recorrente almeja o provimento de seu recurso com consequente absolvição de qualquer condenação. Agradeço pela atenção de Vossas Excelências. Bom dia a todos. Bom dia. Nós aqui agradecemos a sua colaboração e devolvo a palavra à relatora para alguma consideração, se necessário. Pois não, presidente. Aqui se trata de um contrato celebrado entre a Samarco e a Conami. A Samarco, ela, como se sabe, em vista do grave acidente lá de Mariana, da mina lá de Mariana, a Samarco foi determinada da Samarco a distribuição de água mineral à população valadarense. Então, eu acho que é impossível se premeditar um tempo, se estabelecer um tempo de fornecimento de água, porque não se sabia quanto tempo que seria necessário o fornecimento, não sabia a necessidade do povo. Então, por este motivo, eu estou entendendo que não havia como ser firmado um contrato por prazo determinado, sendo que a necessidade era por mais tempo. Por isso, estou mantendo meu voto, presidente. Eu aqui, nesse caso, também estou acompanhando a relatora, porque, exatamente pelo que ela disse, né? Não havia uma delimitação de prazo e uma previsibilidade desse prazo, e estou acompanhando a relatora também e a sentença. Terceiro votante aqui é doutor Paulo ou doutor Vitor? Doutor Vitor, né? Relatora, revisor e terceiro votante. Exato. Com a palavra, doutor Vitor. Eu estou de acordo. Então, doutor Samuel, o voto da relatora prevaleceu unanimidade, mantendo a sentença. Perfeitamente, excelência. Assim Bom se dia a decide. todos. Bom dia. Sessão de 9 e 10, relator, doutor Vitor. 9 e 10. Quem que está inscrito? Processo número 10.529. É o 25 da pauta, inscrito o advogado Fernando José de Oliveira. 5 da pauta. 25 da pauta. 25, né? Isso. Pode ler. Conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para restringir o pagamento das horas extras trabalhadas ao adicional incidente sobre o lapso destinado à compensação e nos meses em que a reclamada não anexou o controle de jornada, deferir horas extras de acordo com a jornada apontada na inicial. É como voto. Doutor Fernando vai falar por quem? Pelo recorrido. Recorrido, né? Egrégia turma, ilustre presidente, relator, revisora, membro da Procuradoria, Secretaria. É com muita satisfação que a gente comparece a essa assentada para fundamentar que a juíza de primeiro grau foi muito precisa, muito correta ao decidir essa questão que se refere a horas extras e no tocante também aquela jornada que é utilizada hoje, chamada hoje de minutos antes e depois. Assim, espero que seja mantida in totum a decisão de primeiro grau, para que o reclamante seja ressarcido dos valores que lhe foram retirados durante o seu contrato de trabalho.
quero agradecer a presença de todos e manifestar mais uma vez a minha satisfação por estar presente nesta sentada em que contém aí os nossos julgadores de primeira instância que estão sempre de ombros com a gente na Justiça. Espero que seja mantida a decisão integral. Obrigado. Os de segunda estão excluídos. Estão também, doutor. Então tá bom, corrigiu a tempo. Mas o senhor foi nosso parceiro, né? Durante muito tempo. Todos nós já estivemos na primeira, né? Exatamente. Bom, eu devolvo a palavra, então. É isso, presidente. O voto tramitado está atendendo plenamente o quanto demandado da tribuna e ainda elastecendo o provimento. Eu estou de acordo. Eu estou acompanhando, presidente. Doutor, então prevaleceu o voto do relator, unanimidade. Obrigado, excelência. Bom dia. Bom dia. Na mesma sessão 21 da pauta, processo 10471, inscrita advogada Carla Márcia Freitas de Paula Batista. 21 da pauta. 21. Doutor Vitor, quando puder, já pode fazer a leitura. Estamos conhecendo e negando, senhor presidente. Conhecendo e negando provimento. Doutora, fala por quem? Pela recorrente. Corrente. Com a palavra. Cumprimento a todos, na pessoa do presidente. No caso em tela, a questão é a aplicação de uma dispensa por justa causa sob a alegação de quebra de confiança, tendo em vista um suposto furto de uma quantia que foi escondida na gaveta do armário da copa da reclamada e que foi realmente encontrada pela reclamante. Ocorre que o ato imputado à reclamante não ocorreu. O dinheiro jamais saiu da reclamada, ela realmente achou o dinheiro, quando foi retirar, abriu a gaveta e foi fechar a gaveta, viu que alguma coisa estava atrapalhando, ela achou realmente o dinheiro, só que ela guardou o dinheiro para, no final, devolver à pessoa de direito que estava ocupado no momento. E se, eu não sei se os doutores verificaram o vídeo que foi juntado aos autos, é inconclusiva a questão dela guardar o dinheiro e ficar, e só depois que foi descoberta, ter voltado com o dinheiro para o local. Não foi, o boletim de ocorrência foi feito no dia depois, posterior à dispensa da reclamante. Ela já é uma senhora, ela não teve nenhuma intenção de ficar com esse dinheiro. As imagens são inconclusivas. Por isso eu peço que seja reformada a sentença para condenar a reclamada ao pagamento das verbas inerentes a uma dispensa sem justa causa por ser uma medida de justiça. Nada mais. Relator, pode. Senhor presidente, trata-se de uma ação documentada por câmeras de vigilância que constataram a subtração do envelope pela recorrente e, uma vez que foi percebido pela gerência a subtração do numerário, ela devolve o envelope com dinheiro em espécie lá para... eu ainda comentava aqui com o desembargador Paulo, o coordenador chega a precisar esconder dinheiro na gaveta da cozinha porque já devia estar acontecendo algo semelhante nesse sentido. Não é lugar de guardar dinheiro em espécie, né? Agora, a ação da trabalhadora foi comprovada pela filmagem. Por essa razão, senhor presidente, eu estou mantendo integralmente o voto, entendo que há uma quebra de confiança. Essa fidúcia é essencial e não poderia o contrato ser mantido. Eu estou confirmando a decisão originária. Doutor Paulo? Ô, presidente, eu até falei com o relator, porque eu tive a oportunidade de rever esse processo ontem, né, ontem à noite, e é interessante, é que me lembrou aqui, né, doutor Kleber, em penal tem arrependimento eficaz, né? Esse é arrependimento ineficaz, né? Porque... Eu pensei isso aqui, você tirou. Arrependimento ineficaz. É uma sintonia turmária.
porque o vídeo ele é muito claro, né? E ela só realmente voltou atrás quando ela viu que iam chegar a ela, né? Porque se ela tivesse a ideia assim, não, estou limpando a gaveta aqui, o que é isso aqui? Meti a mão lá no fundo, tirei, vou botar isso aqui, isso não é meu, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? No momento que deu por falta das importâncias que começou, né? E ela percebeu que iam chegar a ela, aí, entendeu? Então, presidente, eu não tenho como não acompanhar o relator. Doutora Sabrina. As filmagens não mentem, né? Não tem como. Eu também estou acompanhando, não tem jeito. Tá. Então, doutora, o trio julgador Uma coisa, achou, acompanhou o relator e assim se Espera decide. chegar ao final do expediente. Assim se decide unanimidade. Obrigada. Isso tem, na hora que eu pensei na questão do arrependimento eficaz, porque eu não voto, né? Eu fui só pelo voto do Esse é um relator. arrependimento ineficaz. Aí eu pensei assim, a própria devolução já é confissão, né? Confissão. Porque normalmente, quando há uma subtração e o cara quer devolver, mas não ser incriminado, ele larga no canto ali, achei! Né? Alguém acha. Né? Aí eu lembrei uma vez... E ambas as ações estão filmadas. Exato. E uma vez eu lembrei que lá na 13ª, junta, né, na época, tinha sumido uma carteira de trabalho que estava nos autos. E eu chamei uma audiência, apertei a reclamada, porque estava com vista para a reclamada, o advogado da reclamada deu carga e devolveu. Só que ele alega que a CTPS não estava. O diretor tinha bobeado, ela estava num clips. E aí, como não tinha comprometimento de tirar, ele tirou. Quer dizer, suponho que fosse ele. Falei, a quem interessava, né? Que estava condenado a anotar a carteira. Aí mandei para a Polícia Federal. Falei assim, ninguém vai se redimir e devolver a carteira. Era um senhor que já tinha muita coisa anotada na carteira, precisava da carteira. Eu mandei para a Polícia Federal para abrir inquérito, subtração de peças de autos. Aí, quando abriu o inquérito da Polícia Federal, que o pessoal começou a ser intimado, a carteira entrou voando pela secretaria. Um dia... Com asa e tudo. Um dia de tarde, às 3 horas da tarde, julgaram a carteira lá dentro. Aí o diretor perguntou, o que eu faço? Eu falei, você certifica nos autos, que no dia tal, às tantas horas, a carteira adentrou as dependências da 13ª por via aérea e pousou no 3º arquivo da direita para a esquerda. Né? E aí comunica a Polícia Federal. Era o Mauro, o diretor? Não, era o Mauro, era. O Mauro achou mó graça que eu falei com ele, para certificar. Certifica o que aconteceu, apareceu aqui. Agora, o que eu acho impressionante hoje, Fernando, é o seguinte, hoje não tem local que não exista câmeras para tudo, né? E às vezes as imagens, elas são literais, cara, dispensa a maior interpretação, né? Então as pessoas... Autoexplicativo. É uma prova que hoje é quase que corriqueira. Né? A única coisa que existe no Brasil que é a exceção são alguns políticos que aparecem a imagem dele e falam, não sou eu. Não sou eu, é eles, não sou eu. Aí a gravação agora eles falam que foi está descontextualizado. Bom, vamos ao próximo. Na mesma sessão, o 27 da pauta, processo 10.623, advogada inscrita para acompanhar um julgamento, doutora Maria Beatriz. É o 10.623, 27 da pauta. 7, então ele não estava com o microfone. Não, só para acompanhar. Eu não leio. Tá. O que ele vai fazer com aquilo? CPC, não, CPC, isso só pode... Relator. Está abrindo ainda, presidente? Só peço a delicadeza de aguardar um momentinho. Vontade. Está abrindo e não... Garante a fidelidade. Abriu. Amaro, Cervejaria Petrópolis. Sim, esse aqui é um voto longo, agora que eu cheguei aqui na conclusão. Nós estamos não conhecendo do recurso ordinário interposto pela primeira reclamada, porque deserto, e conhecendo do apelo do autor e da segunda reclamada. Rejeitada a preliminar de legitimidade passiva arguída pela segunda ré. No mérito, negado provimento ao recurso da segunda reclamada.
e provido parcialmente o apelo do reclamante para reconhecer a aplicabilidade das normas coletivas carreadas com a inicial e, em consequência, deferir o pagamento do adicional convencional de 100% para o cálculo das horas extras, devendo ainda honorários advocatícios assistenciais. É como voto. Tá, essa primeira reclamada aí é a cervejaria? Deve ser, Sim, né? senhor. Cervejaria Petrópolis. Tá. Eu estou de acordo com o relator. Está de acordo? Doutora Sabrina? De acordo, presidente. Tá, então o julgamento é unanimidade nos termos do voto do relator. Deu para entender a conclusão do relator? Então não conheceu do recurso da cervejaria e no recurso do autor, do reclamante, e da segunda reclamada ele conheceu. E com provimento negou o parcial. provimento ao da segunda reclamada e deu provimento parcial ao do reclamante para reconhecer a aplicabilidade das normas coletivas, as convenções coletivas, juntadas aos autos, e, em consequência disso, deferiu o adicional convencional de 100% para as horas extras. Só isso. É isso, presidente. E Pela os honor- assistência ainda está levando os honorários honorários, advocatícios para o sindicato. É Então, isso. assim se decide a unanimidade. Só pedir ao relator o seguinte, que na presidência do desembargador Marcelo, ele havia requerido aos demais integrantes da turma, principalmente no PJR, para, quando falar primeira reclamada, segunda reclamada, colocar entre Fazer a parênteses. indicação. Não precisa nem pôr o nome todo, não. Cervejaria, banco, Para facilitar a identificação, CF, alguma coisa assim, só para a gente saber, principalmente lá no dispositivo. Eu vou reforçar. Porque reforçar lá, ele pediu isso na época e eu achei válido. natural, é muito pertinente. Até pedir as a assistentes. recomendação, né? Eu endosso completamente, vou alertar o gabinete. Viu? Muito obrigado. Próximo. Na mesma sala, o 32 da pauta, processo 10.785, inscrito advogado Edson Gutierrez, 32 da pauta. O doutor S ficou aí de castigo? Podia ter. É porque, Excelência, a doutora Isabel, ela não pôde comparecer. Ah, tá certo. Então, se Vossa Excelência permitir. Mais que justificado. Preferiria ela, né? Mas... Não, ela não pôde comparecer, mas ela tem amigos fiéis. E admiradores. Também. Está consignado, então, a admiração, viu? Doutora Isabel comum. Inclusive, ex-adversa. Desde que vos falo. Sem dúvida. Na época ela defendia, lembra? Lojas Irapuã. Sem dúvida. Arapuã. Irapuã era o nosso outra colega. loja. Lojas Arapuã. Ela era... Boa memória, Excelência. Que nem existe mais, né, Fernando? Não. Relator, pode... Nós estamos conhecendo, então, presidente, para, no mérito, dar provimento parcial ao apelo para deferir a reclamante as diferenças correspondentes à cesta básica e ao ticket de refeição, além das diferenças de salário maternidade correspondente ao adicional de periculosidade. Estão sendo ainda deferidas 3 multas convencionais. Natureza indenizatória, estão sendo invertidos os ônus de sucumbência. É como voto. Com a palavra, doutor. Pela reclamante ou reclamada? É pela reclamada, que aqui é recorrida. Tá. Senhor presidente, aqui pedindo vênia a Sua Excelência o doutor desembargador relator, o doutor juiz, depois de analisar com todo cuidado, sempre pedindo vênia a Sua Excelência, que ele diz, com relação à jornada declinada na peça inicial, estava configurado a não extrapolação da jornada de 48 horas, mesmo porque a mesma estava sujeita a uma compensação de jornada de acordo com a súmula 85 do TST. E quanto a Sua Excelência entendeu com relação a diferenças salariais, a respeitável sentença diz também
que ficou comprovado pela reclamada que as diferenças salariais foram quitadas em 2 meses, meses de maio e julho de 2015, conforme o demonstrativo no ID tal. Então, também julgou o pedido improcedente. Quanto à cesta básica, senhor presidente, salvo melhor juízo, e o reclamante afirmou que fazia jus a uma cesta básica no valor X de 95. Segundo se extrai dos demonstrativos de pagamento, no ID tal, os referidos valores também foram regularmente quitados ao reclamante. Parece que Sua Excelência entendeu também ticket de refeição, que isso tudo, a douta sentença entendeu que foi comprovado corretamente o benefício. No outro aspecto, auxílio-doença, senhor presidente, diz a respeito, estou me valendo da respeitável sentença, que primeiramente salientou essa respeitável sentença, que, ao contrário do afirmado na petição inicial, não seria obrigação da reclamada solicitar o retorno da reclamante ao trabalho após negativa previdenciária, mas sim ao contrário. E isso a reclamante não fez. No mesma coisa, senhor presidente, com relação ao salário maternidade, Sua Excelência, primeira instância, diz que o alegado atraso, conforme a correspondência também, não foi objeto de impugnação. E a reclamante somente enviou a documentação necessária ao afastamento em data posterior. E danos morais, não sei se Sua Excelência acabou por deferir. Mas, outra vez, como também diz a respeitável sentença, dos fundamentos apresentados, o atraso no pagamento não pode ser imputado a reclamado, mas sim a reclamante. Então, acabou por julgar inteiramente improcedente o anseio da reclamante. Assim sendo, espero, senhor presidente, pedindo bem a Sua Excelência, o doutor desembargador relator, que seja preservada a respeitável sentença. Que, em última ratio, bem como é tudo a leitura de matéria fática. E, inclusive, quanto à aplicação das CCTs, que diz que a reclamante foi admitida percebendo inicialmente o salário tal, entretanto, o piso da categoria é de 1.350, conforme cláusula 3ª. Aqui foi definida, sim, diferenças salariais, a reclamante. Então, espera-se, pois, que faz jus às diferenças salariais em conformidade com o piso da categoria, durante a vigência do contrato de trabalho. Então, espera-se, pois, que seja preservada, com a devida vênia, Sua Excelência, o relator, inteiramente a respeitável sentença. O relator quer fazer alguma... Senhor presidente, a sustentação oral acaba sendo excessivamente cuidadosa, né? Tem questões que não estão no provimento originário e, como nós estamos mantendo, não há prejuízo algum para a recorrente, é o caso do auxílio-doença, dano material e dano moral, etc. Com relação à compensação, realmente, a nosso sentir, ficou inadequada a forma como foi feita, de compensação semanal, daí porque o provimento nesta instância. E o valor à cesta básica também reconhece-se que era dada, porém com um valor inferior ao devido, comprovado pelas convenções aplicáveis. Então, eu estou mantendo o voto. Revisor? Eu estou de acordo com o relator, presidente, pedindo vênia do doutor Edson. Luiz Sabrina? Tem, doutor Edson, tem comprovação de pagamento a menor de cesta básica, então, que não casa, que não está de acordo com o previsto coletivamente. Então, estou mantendo o voto. Assim se decide, então, unanimidade. Bom dia, obrigado. Bom fim de semana a todos. Bom dia, doutor. Obrigado. Eu também. Sessão de 9 e 12, relator, doutor Kleber. Processo número 34 da pauta, 11.369, inscrito advogado Alex Santana de Novaes. 34 da pauta. 34. É 34, Gilberto? Obrigado.
Relator, pode ler a conclusão, se já for apto. Com este recurso, dou-lhe provimento para, reformando a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinar o desarquivamento da reclamatória e o prosseguimento feito em sua regular tramitação. Doutor Alex fala por quem? Pelo recorrente, Excelência, me permite aguardar eventual divergência? Sim. Eu sou, no caso, né, segundo votante. Esse é qual o número? 11.369. 369. Estou de acordo. É só uma questão do valor, né? Sim, eu também estou de acordo. E assim se decide. Unanimidade. Na mesma sessão, 40 da pauta, processo 12.104, inscrito advogado Francis Willer Rocha Rezende. 40 da pauta. É diferente? Emagreci 55 quilos. E barba, né? Muito tempo que começou lá novinho, estagiando. Lá na Curitiba. Né? Relator? Conheço o recurso, dou provimento para acrescentar à condenação 1 hora extra de vinda da inobservância do intervalo intrajornada por dia de efetivo trabalho, a qual deverá ser acrescido adicional convencional ajustado e, na ausência deste, adicional de 50%, com reflexo em repouso, fundo de garantia, no caso a ser depositado na conta vinculada, observado o disposto na súmula 264 do TST, bem como o divisor 220. É a minha proposta. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos, em nome do senhor presidente. Doutor Kleber, eu gostaria apenas de frisar ao senhor que nesse processo não houve prova, porque a única testemunha ouvida nunca trabalhou como reclamante. E todos os espelhos de pontos constam nos autos. E já é uma tentativa assim, grande da empresa de tentar evitar essas condenações. Estamos colocando até aquele bloqueador no carro para o carro ficar parado 1 hora, porque é impossível. Esses trabalhadores trabalham em cidades distantes da empresa. Não tem como se controlar isso. Então, eu gostaria que o senhor revisse a sua decisão. Muito obrigado. É manifestado, doutor? Aqui é uma questão de prova, né? Teve um informante e uma outra testemunha que afirmaram a impossibilidade do gozo do intervalo. Foi só questão de avaliação da prova. Por isso eu mantenho a minha proposta. Eu estou acompanhando o relator na parte que ele dá provimento ao recurso do reclamante, mas eu estou ampliando esse provimento. Eu também acresço a condenação à indenização por danos morais em decorrência de transporte de valores, no importe de R$5.000, no caso. Utilizo aqui a OJ 22 das turmas do TRT. O referido transporte é atividade de perigo abstrato, sendo desnecessária a ocorrência de sinistro para sua incidência, visto que se trata de dano potencial, em ré ipsa, que materializa violência imediata à honra subjetiva do trabalhador. Se quiser alguma matéria de fato, pode. Sim, de fato, sim, porque eles nunca transportaram valor. Desde 2013, inclusive, foi juntado uma ata, no processo anterior, do motorista, que foi no mesmo dia até, uns 5 minutos antes, está aí no ID 1E45D63, que ele fala que desde 2013 não se transportava mais valores. A testemunha, na hora o doutor viu que ele tinha falado isso, que ele falou a verdade, só o boleto, e ele não ouviu nessa audiência. Mas nós juntamos, se eu puder verificar o ID, ele mesmo, que ele que recebia. E ele entrou depois disso? Não, ele entrou depois disso, depois de 2013. E ele não era motorista, né? Ele era Esse ajudante. aqui era só o ajudante. Ele era ajudante. Ele não fazia recebimento. Quem fazia era só o motorista. E o motorista que recebia os boletos. Nunca recebia em dinheiro. Ele só entregava os boletos eram pagos. Tá, e isso parou em 2013? Sim, em 2013. No meu voto, na verdade, eu estou considerando que ele sequer Tá era o fazendo. motorista. Ah, tá. Ele não fazia transporte nem recebimento. Ele era ajudante do caminhão. Por isso é que eu não dei a indenização. Eu não sei quem é o terceiro.
Quem é o terceiro voto? O doutor Vitor, mas eu estou olhando aqui que conforme for eu vou... É porque ele não era o motorista, nesse caso específico. Ele era o ajudante só. Só um minutinho. A testemunha também elaborou como ajudante de entrega. Só um minutinho. Eu examino a prova de que havia transporte de valores, mas ele era só o ajudante. Tal procedimento foi abolido, aqui ele fala no início de 2014, que esse testemunho fala. Não, ele falou que ele trabalhou... Data anterior de missão do obreiro. Exatamente. Isso eu não entendi provado. Eu entendi provado que o motorista continuou recebendo. Havia recebimento pelos motoristas. Só que ele era o ajudante, ele não era o motorista. Sei. Então, ele não tinha responsabilidade por valores. E o caminhão era dotado de cofre, né? Isso. A despeito não do é mais risco, desde 2014. A despeito do risco, mas ele não era o... subjacentes, né? A despeito desse risco subjacente, eu vou retirar a divergência e deixar, porque realmente tem as duas questões postas. Tem essa particularidade. Com esses esclarecimentos, né? Estamos acompanhando, então. Fica, então, Obrigado, prevalecendo, então, o voto originário do relator, que não concedia essa indenização, eu estaria divergindo, mas eu retirei. Então, o voto do relator prevalece a unanimidade. Só com relação assim se à hora aí. decide. Bom dia. Bom dia. Agora terminaram as sustentações, Fernando. Terminaram, então vamos fazer o do Dr. Cleber para liberar. É essa sala mesmo, hein, que está aberta. É essa? É 9 e 8, né? 9 e 12. 9 e 12. Quem sair dela? Só achei aqui uma divergência. Eu não sei se faltou algum para eu votar, mas eu acho que não. É do 13, Kleber? É o 13. 13 e o 28. O 40 que já passou, e agora é o 13. O 13. Qual que é o número? É o 10.545? 545. Ah, tá. Mantém É aquele a condenação. da construtora Tenda. A divergência é minha? Deixa eu ver que é a indenização aqui. Tá certo. Seria... É que Vossa Excelência mantém manteria íntegra a condenação eu entendi dos que aqui danos não morais. tinha justificativo. Doutor Vitor já eu tem já analisei. conhecimento? Eu também manteria, viu, presidente? O dele já fez. Manteria a indenização? Manteria. O doutor Cleber está retirando, não é isso? Eu fico vencido, então. Então fica vencido. Eu ia justamente perguntar se Vossa Excelência ia... Deixa eu só ver se é só esse pedido aqui. Então seria negar provimento. Negar provimento. Peraí, vamos ver. Antes de Vencido proclamar, ele está analisando ainda, doutor Kleber? Não. Ou não vai? É só ver se eu fico como... Se o doutor... É matéria única? Se o presidente fica... Não, tem mais tem problema de execução em face da REC. Vencido, indenização. Então, vencido parcialmente. O relator faço que adaptação. reduziria a indenização por danos morais para R$2.000. Isso. Reduziria. Fica vencido só nisso e aí muda para negar provimento. O voto está muito bem lançado, mas... Não inscrição dele, não. Só tem aqui. Tem uma outra no 28. Isso. Qual que é o número? 28. 11.136. Tem essa outra. Deixa eu ver aqui. Essa aqui... O 136 não foi, não? Ele passou primeiro. Ele já foi na sustentação, não? O 11? Aliás, não, esse não. Não, esse não. O que foi A indenização 40, também? Foi 40. Esse é a minha divergência parcial, nego provimento ao apelo da reclamada no tópico da indenização por danos morais também. Deixa eu ver qual que é a indenização aqui. Vamos ver aqui. Nacional, indenização... Moraes? Tá.
Moléstia cometer. As moléstias que cometeram o reclamante não possuem natureza Horária, profissional, mas sim trabalho, degenerativa. O laudo pericial está aí no seu voto, né? Ah, tá. Eu só diminuí por causa do tempo de serviço. Ah, tá. Não se pode permitir. Ah, foi diminuição, né? Sustento usado, a atividade laboratorial, presidente. Está reduzindo para 3 Ela mil. trabalhou muito pouco tempo. O valor era 8. 8, Eu peço, Vênia, a divergência, viu, presidente? Eu estou acompanhando o relator. Tá. Na verdade, eram dias úteis, não deve 60 dias. A capacidade laborativa foi temporária também. Exatamente. É. E era pré-existente, né? Eu vou retirar, então fica unânime. Prevalece, então. Vai retirar a divergência? Pô, fica unânime. Agora eu tenho que ver aqui, tem um... Tem duas opções. Aquele, Fernando, 10. aquele da sustentação, peraí, só um minutinho. Eu tirei também. Foi? Da sustentação. Foi o... Não, foi na sala do... na sala do Dr. Kleber. Foi o 40. Transporte, né? É aquele da sustentação. Agora tem o 10, que tem duas opções. Eu estou com a primeira. Qual que é o número aí, Gilberto? É o 10373. É o 10 da pauta? É, posto Tabocão. Deixa eu ver. Chara. A primeira é mantendo a justa causa. Mantendo a justa causa. Eu até fiz a segunda aqui, mas a primeira... Eu nem faria. A minha assessoria colocou na segunda, mas eu vou acompanhar na É. primeira. Pode ficar unânime. O fato é grave. Isso aqui não tinha... Primeira opção, né? Porque é justa causa, né? E deixa para a turma examinar, mas a primeira É igual uma vez que veio... Vossa Excelência foi até generoso. Veio o garçom aqui. Uma vez o garçom, ao invés de trabalhar, ficava beijando as moças na boate. Aí o advogado veio aqui. Não é ruim, né? O advogado veio aqui da tribuna e falou que o ambiente era propício. Eu falei, não. Era muito convidativo. O ambiente era propício, mas ele estava ali trabalhando, ele não estava ali divertindo. Ele não estava sendo pago para divertir. Então, no meu tempo, que eu falei, no meu tempo, se você viu uma moça bonita que estava trabalhando, ou então se você estava trabalhando, você falava assim, ó, a hora que sair, né? Que horas que termina o expediente? Aí nós vamos, né? Bater um papo, mas no meio do expediente não dá. Sim, doutor. Senhor presidente, eu estou inscrito em outro processo, mas me parece que, eu não sei se foi julgado já. Quem é o relator? Doutora Sabrina consta como relatora. Tá, vamos aguardar um pouco, só para... É porque nós estamos dando preferência ao doutor Kleber. Perfeitamente. Mas é porque a gente não sabia, senão... Mas esse aqui também já encerra. Mas já está encerrando aqui e vamos para os físicos, né? Esse era o último. Esse era o último. Do PJR. era o último. Então prevaleceu a primeira opção, unanimidade, os demais são decididos conforme o voto do relator, unanimidade, e o físico... Aí físico tem uns que eu sou revisor do Dr. Paulo. Isso. Não tem nenhuma divergência anotada. Não, tem um seu de relator... 12 ou 19. Ah, de sustentação oral já teve, né? Já. 46? É. Revisor, doutor Paulo. Os que eu sou O senhor não revisor do Dr. apresentou Paulo, nenhuma divergência. não tem nenhuma divergência. Tá, eu também estou de acordo, assim se decide unanimidade. Agora que eu sou relator, acho que tem alguma divergência aqui. Agradece. Depois do 39 ao 49. Da sua relatoria, tem 39 a 49, da sua relatoria. Não tem, eu pelo menos não recebi nenhuma E divergência. eu, como revisor, não apresento divergência. E eu também não. Terceiro votante, doutor Vitor, também não. Assim se decide a unanimidade. É a sequência 39 e 49. Isso. E acabou a participação do 39 a 49. Então encerra o doutor Kleber. Se quiser ficar para o debate, vamos ter agora... Vou pedir licença para me retirar. Tem audiência à tarde? Eu do doutor Alex. Bom dia a todos, bom trabalho. A do doutora Sabrina. Esse que o doutor Alex estava pedindo a tribuna é físico ou PJE? PJE. A doutora Sabrina, 98. Houve inscrição, E Gilberto? o meu saiu lá...
Pois é, eu não recebi esse e-mail na secretária, não. Pode ter acontecido alguma falha. Mas Eu não fez lembro de ter inscrição, recebido esse doutor e-mail, não, Alex? doutor Alex. Por que e-mail? Eu recebi um do senhor, que foi para aquele que o senhor já sustentou, que foi do 11369. Senhor presidente, o PJE tem provocado alguns transtornos com as inscrições. Às vezes eu me inscrevo, chego, não estou inscrito. A gente precisa realmente de um instrumento para aprimorar. Mas a inscrição, para mim, fica clara. Até o processo está lançado aqui no notebook do tribunal. Ele foi baixado aqui. Então, se tivéssemos o mesmo instrumento para inscrição dos físicos, eu acho que seria sensacional alguma forma de fazer as inscrições do PJE. É o 10299 que está aqui na tela do notebook do tribunal. Porque quando a inscrição é feita, os processos são baixados aqui, só os da sustentação. Então é o 8 da pauta. É porque tem uma atualização, o meu não está, não. É o 8, né? É um AP. É pública. AP10. Exatamente. AP10. Priscile Bradesco. 10.299? Exatamente. Isso. Doutora Sabrina está com ele aí? Sim. Estou conhecendo e negando provimento, presidente. Com a palavra, doutor Alex, para a sustentação, se necessário. Nobres membros da turma, a questão é bem simples, excelência, diz respeito a considerar ou não o sábado como repouso semanal remunerado. Em reflexo nas horas extras, entendemos nós que a convenção coletiva dos bancários, quando traz em sua cláusula 8, repetida nos autos, que as horas extraordinárias serão pagas com adicional de 50%, parágrafo 1º. Quando prestadas durante toda a semana anterior, os bancos pagarão também o valor correspondente ao repouso semanal remunerado, vírgula, inclusive sábados e feriados. Nós entendemos que está claro aqui que o sábado as horas extras devem refletir no sábado como repouso semanal remunerado também. E o perito não fez essa observação. O perito fez os cálculos sem considerar o repouso no sábado. Esperamos nós o provimento do agravo de petição nesses termos, excelência, é o que espero. Relatora, Aqui, presidente, realmente o perito não fez, não. Ele foi instado a se manifestar e ele esclareceu que ele não apurou porque a decisão exequenda assim não determinou. Então, é questão de respeito à coisa julgada, só por causa disso. Quem vota aqui em terceira, doutor Paulo? Não, eu. É doutor Vitor, Inclusive, eu transcrevi a sentença. Eu não tinha votado nesse caso, mas na verdade, o data vênia da relatora, eu defiro, porque a sentença não fala, embora não tenha dito a conclusão, mas manda refletir nos RSRs. Sim. Para mim, o reflexo nos RSRs, considerando que para o bancário ele é um dia de repouso pela convenção coletiva, eu acho que o perito tinha que incluir isso no cálculo, independentemente de determinação expressa, porque eu acho que para mim está íncito. Nesse caso aí, inclusive, ele diz o seguinte, a sentença disse, horas extras excedentes da 30ª semanal. Se ela está falando que é excedente da 30ª semanal, consequentemente, implicitamente está considerando o sábado dia de repouso. Então, por esse detalhe, eu acho que ela teria que incluir aqui, por ser uma condição específica. Pois mas se o sábado fosse excluído do repouso, seria 36. E ela está dando da 30ª. O perito respeitou a decisão e eu respeitei. Sim, mas a decisão não fala nem que sim, nem que não. Mas também não aí fala é uma interpretação. Não fala por reflexo. Indúbio pro operário. Indúbio pro operário. Vossa Excelência está pondo como divergência? Como divergência parcial. É porque eu não tinha votado antecipado. Eu também não tinha feito nenhum destaque por uma questão de disciplina judiciária. Estava pensando que era um posicionamento turmário, mas por convicção eu rogo vênia à relatoria e vou acompanhar Vossa Excelência pelas razões que estão sendo postas, né? Então aí a matéria é só essa? A matéria é essa. Né? Eu fico como redator, então, e vencida a relatora. Vamos ver a conclusão, como é que vai ficar. Dar provimento ao agravo de petição para deferir na verdade, é incluir o sábado. Para a inclusão dos sábados
inclusão dos reflexos das horas extras também nos sábados, nos termos da impugnação do agravante. Da agravante, Priscila. E assim se decide, viu, por maioria.